confortável. Fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos ajude a ter insight, vislumbres, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rausch, rausch, alegria. Então vamos dar início, né? Vamos aproveitar para responder as perguntas da semana. Ele travou. Vocês ouviram o sininho ou não? Sim. Então ele está com o som de música ativado direto. E não muda. Paciência, depois eu resolvo isso. Vamos lá, vamos responder as perguntas aqui então. Tá, aí aqui a pessoa perguntou assim, ela começa falando, né? Em geral, nos ensinamentos espirituais, dizem que o apego é a causa de todos os sofrimentos da humanidade. Por causa da identificação com o objeto, surge um desejo, gostar, não gostar, e por sua exacerbação torna-se apego. Então, afinal, o que é esse desejo? E como a sensação de gostar e não gostar surgem? Existe alguma relação com as memórias de vidas passadas, o karma, ou é com a genética, ou ainda é apenas uma conexão com as memórias de experiência dessa vida? Aí depois aqui tem uma complementação da pergunta, mas vamos responder essa coisa do desejo aqui. A pergunta é muito boa, muito bem elaborada, né? Sinal que é alguém que está refletindo sobre esse assunto. Então vamos lá, como é que surge o desejo, né? Pelo menos é como eu compreendo, né? Isso é muito importante também de frisar, né? É desde o início, né? A alma quando encarna, né? Ela vem para a manifestação através, através da projeção do eu superior, né? Do eu divino, da essência divina, ela inicia a jornada dentro dos corpos materiais, né? Que somos nós aqui presentes agora nesse momento, né? E sempre que se entra na manifestação, a gente tem que lembrar, né, ou relembrar, né, e que a gente sempre acaba esquecendo das qualidades da matéria, né, que são aquelas chamadas gunas, né, dentro do Vedanta, né, que são as três qualidades da matéria: Sattva, Rajas e Tamas, né? Então, lembrando que Tamas é movimento, né? E esse movimento, ele coloca o ser em movimento a partir do momento que ele há a manifestação da alma dentro desses corpos, né? E a partir do momento que há movimento, começa a ter experiências. E essas experiências vai ser positiva, quer dizer, vai ser entendida, né, como agradáveis e não agradáveis, positivas ou não positivas. E aí começa toda a experiência de gostar, né? A partir do momento que acaba gostando, há uma tendência, né, natural desses corpos, principalmente do corpo astral, de buscar aquele de novo, né? Aquilo que dá prazer, buscar aquilo é, sempre o que dá prazer. E é isso que leva o que a gente chama hoje de hábitos ou vícios, né? De estar buscando repetir aquele prazer de novo, seja através do sexo, seja através de comida, né? Chocolate, álcool, drogas, também em geral, né? E todas essas coisas aí que vai dar prazer, né? Inclusive os pensamentos, algumas séries de pensamentos também dá prazer, e isso daí também a própria mente começa sempre estar trazendo esses tipos de pensamentos que são prazerosos, né? O, a gente pode pensar isso também, e isso vai acontecer, óbvio, né? Se, eu estou respondendo a pergunta de uma forma mais ampla possível, né? É, e tudo aquilo que foi vivenciado, né, por essa alma que hoje está nesses corpos, nessa personalidade no dia de hoje, está latente,
Está latente dentro da alma, né? Ou seja, está em forma de semente lá, né? Mas é o próprio ser existindo, a alma é o próprio ser aqui existindo, né? Certo que tem uma personalidade egóica que na maior parte das vezes domina, né? Mas é a própria alma, a essência, a consciência é essa alma, esse eu sou é a essência da alma, né? E que está existindo nesses corpos aqui. Então tudo aquilo também que foi experimentado como prazeroso vai de uma forma inconsciente passa a ser buscado também, né? Um exemplo agora, um outro exemplo mais simplão assim é muito fácil, né? Assim dentro sem ampliar muito, né? Aí cai até naquela coisa freudiana, né? Que Freud já falou muito disso, fez todo lá, escreveu não sei quantos livros. Hoje tem corrente em psicologia dentro dessa abordagem aí. É muito simples, a criança nasceu, né? Acabou de nascer, tá zerada ali, vamos falar assim, zeradinha, zeradinha, né? Tudo bem, é um espírito que está lá, né? Dentro da nossa compreensão, é um espírito que está nascendo, mas aquele corpo, né? Aquele corpo está zerado, né? A mãe pega, já traz para um conforto dentro de um corpo, do corpo dela que tem calor, e aí que já gera segurança também. Dois, ela dá o seio para essa criança, né? Que tem um leite ali. Tem um leite quentinho que vai estar alimentando, que tem cannabis, que a gente sabe, né? O leite materno tem cannabis ali existindo ali dentro. Isso é ciência, tá? Não é eu acho, não. É, e, e aí pronto, aquilo gera um prazer enorme. Então a busca desse prazer já começa ali, vai buscar aquele prazer de novo. E quanto mais você busca o mesmo prazer, você já está apegado àquele prazer ou está viciado naquele prazer, né? Então o apego de querer aquilo de novo, né? Aí o apego de querer uma mulher ou de querer um homem, aquela coisa, e aí vai desenvolvendo todo, tudo quanto é formas de apegos, né? E é por isso que uma das partes dentro do caminhar, né, dentro da busca para que possa chegar a, a uma consciência maior, né, dentro de si mesmo, é o desapego, né? É ir vendo todos esses apegos em todas as formas e ir desapegando, né? Aquilo que é possível retirar através da própria mente, retira. Aquilo que não pode, pedindo auxílio do próprio ser divino para que aquilo seja transmutado ou purificado, né? Porque tem níveis, né? Tem a purificação, às vezes consegue ser feito dentro do nosso próprio mental, né? Dentro das nossas próprias possibilidades. A gente vai mesmo purificando. Mas a transmutação de determinadas energias, né, ou formas de apego é somente pelo próprio pelo próprio espírito divino dentro de nós mesmos, né? Somos nós mesmos no mais elevado, né? Antes da manifestação está aqui, né? Nós somos a projeção desse ser divino aqui. Eu sou, né? Aí a pessoa continua a pergunta, né? Outra, na visão do mentalismo Advaita, o mundo é uma manifestação de sua mente, inclusive do seu corpo e de todas as suas ações. Sendo assim, como que poderia ser analisada a ação do apego? É mais ou menos aquilo que eu acabei de falar, né? Para que haja algum prazer, as sensações, as percepções vêm através do sentido. O corpo astral é um corpo nosso que em algumas pessoas já está bem desenvolvido e em outras pessoas ainda está em desenvolvimento, né? Então são corpos ainda mais carentes, vamos dizer assim, de necessidade de sensações ou de grupos, né, que gere conforto, essas coisas, bem ainda que quando o corpo astral não está ainda na sua total desenvoltura, né? Então o corpo astral vai estar, mas de qualquer forma, o corpo astral ele por si só, ele só gera, né? Mas é a própria mente, né,
É a mente que vai é a mente que vai estar dando direção ou proporcionando os meios para que aquele desejo, para que aquele apego possa ser realizado, né? Por isso é que a pessoa que já chegou num determinado patamar de consciência, né, ela sendo a própria consciência e a testemunha em si mesma desses corpos e da própria mente, ela vai avaliar se aquilo é válido ou não, né? Agora, quem ainda não atingiu esse estágio, o corpo astral coloca o desejo lá de uma forma forte, a mente pega, reage, já vai junto, já embarca e quando vê está fazendo as coisas, né? Ou às vezes está gastando demais, ou às vezes está bebendo demais, ou às vezes está fazendo coisas que não deveria fazer, né? É isso, espero ter respondido a contento, né? Então vamos dar sequência com o nosso livrinho. Boa noite, Flávia, que chegou. Boa noite, Carla, que chegou. Boa noite, Alegrias, Padre. Sua bênção. alegrias. Vamos lá. Então, página 29, 2, 3, terceiro parágrafo, para quem está acompanhando. Mesmo durante a mais longa noite escura da alma, o eu superior não está um passo sequer mais distante dele do que estava quando revelou sua presença em meio ao êxtase e à alegria, né? Noite escura da alma, você já deve ter ouvido falar, né? Acho que o mais clássico de todo é o São João da Cruz, né? Um místico cristão, né? Que escreveu o livro, tem toda uma poesia que foi musicada, né? A noite escura da alma é quando o ser, aquele que é caminhante, né? O caminhante, depois de ter tido várias experiências, vamos falar assim, ou vários contatos com o próprio eu divino ou com o transcendente, aí para de acontecer tudo, né? Fica tudo árido, não acontece mais nada, é aquela sensação de que acabou tudo, não tem mais nada. Então, São João da Cruz, né, denominou esse estado aí de a noite escura da alma, né? E isso acontece sempre, né? Dentro do caminhante, né? Dentro de quem está caminhando na busca da verdade, para quem está buscando, praticando, em algum momento ou em outro momento. Isso é relativo para cada um, né? Para alguns pode durar alguns dias, para outros pode durar meses, né? Para outros pode durar até anos, né? Depende da prova que o ser está passando, né? Mas geralmente, né? Geralmente quando vem a noite escura da alma é porque está faltando alguma coisa também, né? Às vezes a pessoa está muito numa única direção e aí precisa estar se revendo, estar se olhando, se refletindo. O eu superior está sempre presente, mas a atenção da pessoa raramente está. Isso serve para todos nós, né? O eu superior nunca está ausente, né? A própria energia, esse eu sou, né? Mesmo esse eu sou, quando eu falo aqui encarnado, aqui nesse corpo, nessa personalidade, esse eu sou é o reflexo desse eu maior, né? Desse eu superior sempre presente, né? Reflexo no sentido que é a luz dele, né? Refletido dentro da mente aqui existindo, né? Aquilo que está dentro de nós como eu superior, sendo divino, é atemporal e eterno. E sempre foi, né? É aquilo que transcende o tempo e o espaço, que é a nossa essência real, né? Ou o ser real que nós sempre somos. Sempre fomos, sempre seremos, né? Somos, fomos e seremos, né? E nunca deixaremos de ser. Né? É isso, é alegria, né? E é isso também que nos mantém na busca, né? Porque buscar alguma coisa que é novo, né? Como diz o Ramana Maharishi, né? É que sentido que tem, né? Tudo que você vai buscar que é novo, uma hora ele vai deixar de existir também. Né? E o eu não, o eu sempre é imortal, né? O eu divino de cada um em nós, né?
Esse sempre vai existir eternamente. Então agora nós entramos no capítulo 2, que é denominado a ilusão do ego, né? Importante também esses capítulos aqui, né? A gente entender o que é nosso, o que é eu e o que é não eu, né? Às vezes é difícil de entender o que não é não eu, né? É qualquer coisa que não seja a consciência em si mesma luminosa é não eu, né? Não há permanência alguma em nenhum lugar, exceto em nós mesmos. E mesmo lá é tão profundo e tão difícil de encontrar que a maioria das pessoas aceita a ideia equivocada de que a existência de seu ego em constante mudança seja a única existência real, né? Profundo isso, né? E a maioria dessa humanidade aqui, ela se vê no corpo e na personalidade e acredita que isso que é a realidade, né? Não que isso não seja real, não que não exista, né? Mas não é a realidade, não é a realidade única, né? Não é a realidade que transcende, né? A essência, né? Porque esse corpo vai deixar de existir e essa personalidade também vai deixar de existir, né? Saber o que seu eu real não é o primeiro e mais importante passo na direção de saber o que ele realmente é. Na verdade, isso tem efeito libertador. Eu vou reler isso aqui, que isso aqui é importante. Todos nós. Saber o que seu eu real não é o primeiro e mais importante passo na direção de saber o que ele realmente é. Na verdade, isso tem um efeito libertador, né? Se a hora que você consegue perceber o que ele não é, isso liberta, né? Isso é fato inquestionável. Agora, o que ele não é, né? Ele é o que ele não é. Lembra aquilo que nós estudamos lá um tempo atrás, lá o Vichara Atma, né? Ou a autoinvestigação que é proposto pelo Ramana? E o Bibi também, em alguns momentos, ele coloca isso também, né? E outros também colocam isso, né? Porque isso é básico da discriminação, né? Faz parte do processo da discriminação. Então, eu não sou o corpo físico, eu não sou o corpo etérico, eu não sou o corpo astral, que é o emocional, e eu não sou a mente. Então, o que sou eu? Eu não sou nada disso. Eu sei que aí fica difícil, né? Aí fica, pô, se eu não sou nada disso, o que eu sou? Essa é a pergunta. Tá vendo? Essa é a pergunta. O que eu sou? Se eu não sou esse corpo, se eu não sou essa personalidade, se eu não sou essas emoções, que é o astral, corpo astral, se eu não sou essa mente, né? O que eu sou? O que sobra? Sobra a consciência. Né? Eu consciência existindo. Né? A hora que eu consigo perceber isso é libertador, né? Mas tudo isso é treino, né? Treino, quer dizer, treino que eu falo é prática, né? Tudo isso é prática. Mas começa, né? Começa por aí. Uma das práticas é essa. Não sou o corpo físico, não sou o corpo etérico, não sou o corpo astral, não sou o corpo emocional, o que é o emocional, não sou essa mente. O que eu sou? Essa é a pergunta e fica quieto, fica em silêncio. Ou quando tomar a medicina da ayahuasca, tiver lá a sessão, tomar a medicina, e você conseguir lembrar e conseguir fazer, faça isso. Né? Então, o que eu sou? Né? O que eu sou? O que sou eu? Né? E aí, a hora que essa autoinvestigação, né, é bem realizada e bem sucedida, o que brilha é o eu. O eu que sempre foi você mesmo existindo. Né? Esse é o que brilha. Refulgente, né? Ali sempre presente. Mas aí ele puro, limpo, né?
limpo de todos esses corpos e da personalidade. Aí ele limpo é você mesmo. Eu sou. Eu sou puro, né? Eu sou a essência pura, sem esses corpos. Né? Alguma dúvida até aí? Algum comentário? Eu Pois é. sou. Sim. Sobre essa questão do que a gente é, né? Tirando tudo que a gente não é. Eu tava comentando com a minha mãe. Eu tava comentando com a minha mãe. Não sei se foi na primeira aula que a gente teve, que o senhor falou assim. O senhor não, né? A gente leu no livro que a gente não é a nossa personalidade. E eu fiquei, putz, eu levei tanto tempo pra gostar da minha personalidade. Eu falei, não, eu sou essa pessoa, eu falo assim mesmo, e não sei o quê. E aí daqui a pouco a gente fala, não, a personalidade é o ego, né? É o ego falando. Eu falei, putz, não é possível, cara. Gostando da minha personalidade. E é mais uma vez o ego falando, né? Não, é dolorido, é dolorido. Foi doloroso ouvir isso. Não, mas você está nessa personalidade, né? Tem que lembrar disso também, né? Não pode enlouquecer com isso, né? Você está usando essa personalidade, né? A essência não é nada disso. A consciência em si não é nada disso. Mas com prática você consegue, né, da, assim, dentro da busca, gradualmente, você vai atingir um estado que a gente chama de observador ou de testemunha, né? Não é o estado último ainda não, mas já é um estágio importante dentro do crescimento, que é que você consegue, né, você consciência, né, como testemunha ou observador, você consegue perceber as emoções, consegue perceber o fluxo de pensamento, né? E consegue perceber a própria personalidade agindo, porque a personalidade ela já está criada. Então ela sempre vai ter característica de tudo aquilo que já foi criado. Né? Óbvio que você pode ir lapidando algumas coisas da sua própria personalidade. Aquilo que não é muito agradável a gente vai lapidando. Mas é isso, aí você consegue perceber. Aí você é como se você estivesse vivendo, né? É tal como, né? Lembra de tudo isso que eu estou falando? Tal como, né? Se você estivesse vivendo uma peça de teatro. Né? Você está na peça de teatro representando o papel. Então eu tô na peça de teatro representando a Bruna. Então eu sou a Bruna aqui. Então o que, que eu faço? Eu sou professor, eu vou lá, dou aula, né? E eu assim no estágio Bruna mais já de já de testemunha, né? E eu, Bruna, me vejo lá dando aula, falando, ensinando os alunos, porque é um papel que eu tenho que fazer, faz parte do meu karma, do meu dharma, né? Ou das minhas ações dentro dessa existência, né? E eu estou lá fazendo, falando, lá, lá. E outros, né? Dentro das suas funções, dentro das suas relações, né? Mas isso também, né? É importante que agora eu me lembrei, eu estudei bastante Jung, né? O Jung vai chamar isso daí dentro da psicologia junguiana de personas, né? Isso eu aprendi muito lá atrás, né? Muito lá atrás. Então, e o que são as personas, né? São os papéis, né? Máscara também do grego, né? Do teatro grego, máscara, persona, né? E, a, e essas máscaras que a gente usa, ou seja, papéis que a gente representa dentro da sociedade. Então, eu acho que isso também é importante para a gente ter essa ideia, não ficar só no misticismo transcendental, né? E agora botar um pouquinho de psicologia basicona aqui também, porque daí fica mais fácil de entender, né? Então, a mesma pessoa, Bruna, vamos pegar a Bruna, pode ser, Bruna? Pegar você de exemplo? Pode ser. Tá. Então, a mesma pessoa, Bruna, ela representa papéis. Ela representa o papel de mulher negra, e representa o papel de companheira junto com o companheiro dela. Ela é companheira. Então, quando ela chega em casa, ela tá com a máscara da companheira. Quando ela tá na escola, ela tá com o papel de professora. É a mesma pessoa, mas alguma diferença vai ter na forma de lidar, na forma de agir. Isso e todos. Quando ela está com a mãe dela, né, que é a Bíblia, ela está no papel de filha.
Então fica mais fácil de compreender os vários papéis que nós assumimos dentro das nossas relações aqui, dentro dessa personalidade, dentro do mundo. Se eu sou pai, quando eu estou perante meu filho, eu sou o pai dele. Se eu estou perto da minha mãe, eu sou filho, eu estou no papel de filho, né? Então os papéis estão sempre rondando, né? E isso é saudável, né? Que cada papel eu esteja ali uma determinada característica, né? Inconsciente, né? Que eu sou filho, né? Então eu tenho que lidar com a minha mãe como filho. Eu não posso lidar com a minha mãe como se eu fosse o pai dela, né? Não faz sentido, né? Eu estou lidando com meu filho, não faz sentido eu lidar com meu filho como se eu fosse. Eu estou falando de uma criança pequena, né? Não faz sentido como se eu fosse o irmãozinho dele, né? Eu sou o pai dele, né? Eu tenho uma função, eu tenho um papel de educar, aquela coisa toda, de alimentar, e assim vai. É só para trazer uma compreensão do que é esse papel. E aí, pegando a personalidade como um todo, né? A hora que você atinge o estágio do eu observador ou de testemunha, aí você mesmo é se vendo, né? É você se olhando, toda a personalidade se movimentando dentro da característica dela, de tudo que ela faz. E dentro desses vários papéis, né, que por sua vez existe, né? O ser humano, vamos dar sequência aqui. O ser humano é como um ator que ficou envolvido com a interpretação de seu papel, que esqueceu sua identidade original. Isso efetivamente impede de lembrar quem ele é. É bem isso, é uma forma bem romântica de falar que a gente esqueceu, né? A gente se envolve com a personalidade, é com esse papel que está representando, e esquecemos que nós somos essencialmente divinos, né? Mas tudo isso faz parte do jogo e do desenvolvimento, né? E agora é o caminho de volta, né? É saber que somos esse ser divino e ir lapidando esses corpinhos de tal forma que eles, né, possam ser integrados, né, pela alma, e a alma, a partir de um momento, né, a gente se estabilize na alma, no eu superior, e tenha a regência, né, sobre todos esses corpos e essa personalidade. Agora tem um subtítulo, né, dentro desse capítulo que é a ilusão do ego, que chama Uma Sombra Transitória. Retiramos do eu superior a própria personalidade de viver e da mesma fonte o próprio poder de pensar, mas confinamos tanto a capacidade quanto o poder numa pequena esfera fragmentária e predominantemente física. Dentro desse confinamento, o ego está entronizado, servido por nossos sentidos e gratificado pelos nossos pensamentos. Dá até arrepio, né? Meu Deus do céu. Dá até arrepio. A coluna fica arrepiada, né? E agora, quando você começa a estudar sobre o próprio ego, o ego começa a se mover, né? E o que é o ego? É todas essas forças que compõem esses corpos. Os corpos e a personalidade, né? Aí é só ficar atento também, você dá risada. Então é isso, né? Porque nós viemos, né, dessa essência divina, essa essência divina que ilumina essa mente, né? Essa consciência eu sou que ilumina essa mente, ilumina esses corpos, mas pelo esquecimento, né, de que somos divinos, aí esse eu sou junto com a mente, né? Junto com essa mente, a mente envolve essa luz do eu sou ali, engole o eu sou e ele reina, né? É assim que funciona. Então, quando você, através de muitas práticas, muita medicina, né, e muita perseverança, né, sem nunca desistir, aí você começa a olhar, né, e começa a vê-lo, né? Começa a ver que o quanto que essa mente domina, né? Por isso que todas as técnicas, né? Yoga, né? A palavra yoga é técnica para parar essa mente, né? E até que você tenha a discriminação de que
né? Do que é a consciência e do que é a mente, né? E a mente é todo esse conjunto, né? Todo esse conjunto de memórias, de intelecto, esse fluxo de pensamento, né? E aí vai, né? Eu estou falando de tal forma que chegue, né? Que isso vai chegando para vocês e vai chegando na alma, né? Porque todo o processo é comandado pela alma, né? Não é o ego que vai buscar, não é esses corpos egóicos que vai estar buscando essa libertação, não. Viu? É a alma que já está madura, que já consegue ouvir essas coisas e consegue refletir sobre essas coisas, né? De tal forma que começa a ter discernimento e clareza e iluminando, né? A consciência do ego é um eco amplamente reduzido e imensuravelmente enfraquecido da consciência do eu superior. Ele está sempre em mutação e se dissipa no final, enquanto que o outro, na letra maiúscula, é sempre o mesmo e imortal. Mas o ego é retirado do outro, letra maiúscula, né? E a ele deve retornar. Portanto, a ligação existe. E mais a possibilidade de retornar voluntária e deliberadamente também existe, né? Então, toda essa estrutura egóica, né, não como é que fala, né? Tem a sua utilidade, né? Se não tivesse utilidade, não tinha por que existir, né? Toda essa estrutura, todas essas experiências de várias e várias vidas, centenas de vidas aí em várias personalidades, há todo um aprendizado e desenvolvimento dessa consciência, que é essa alma em aperfeiçoamento, né? Dentro do campo experimental, existencial, né? Consciencial, dentro de terceira dimensão, que somos nós aqui, né? Então estamos todos nós aqui existindo, né? E aprendendo. Mas a alma, com o tempo, ela vai maturando, né? Vai crescendo, já vai ficando cansada dessa experiência, começa a ficar cansada desse mundo, né? No sentido de já não tem mais apego, né? As coisas já não tem tanta atração sobre ela, né? Lembrando que a alma é nós mesmos, né? Lógico que nós estamos num núcleo aqui junto com a personalidade. A alma está vamos dizer assim, ela está no nível mais, esse núcleo que nós chamamos de alma, que é a Budi pura, né? Ela está limpa dessa mente rasante aqui, né? Que é essa mente 3D aqui que faz a gente perceber a realidade através dos 5 sentidos, né? E vendo o mundo, buscando o mundo, desejando o mundo, né? Então, enquanto você tem desejo para o mundo, fica mais difícil de perceber essa alma, né? Que é você mesmo, né? Que somos nós mesmos, né? Perguntas? Comentários? Todo mundo entendendo bem, né? Todo mundo agora já está apto a saber o que é, o que é eu, o que não é não eu, né? Mas tudo isso é teórico, né? Lembra que a teoria, né? Ou seja, o conhecimento de segunda mão, que é isso aqui, né? É quando é transmitido por alguém, né? No caso aqui é o Pibi, né? Eu que estou lendo, falando, comentando, né? Mas isso serve para que a parte da mente, né? O intelecto e a consciência comece a perceber que isso existe, né? Depois isso tem que ser vivenciado, né? Enquanto isso não é vivenciado, isso é sempre um conhecimento de segunda mão, né? Então todas aquelas práticas que a gente fala, né? É para que isso aconteça, né? Que a gente possa vivenciar, nem que seja por alguns segundos, minutos, né? Mas isso já tem uma importância fundamental, né?
Porque isso vai fortalecendo a própria alma, né? Então isso vai sendo mais constante, mais duradouro. No final das contas, o ego é apenas uma ideia. Ele obtém sua aparente realidade de uma fonte mais elevada. Se fizermos esforço interno de buscar sua origem, acabaremos encontrando a mente, em que a mente com maiúscula aqui, né? A mente em que essa ideia se originou. Aquela mente é o eu superior. Essa procura é a busca. A autosseparação entre a ideia e a mente, que tornou sua existência possível, é o egoísmo, né? Simples assim, né? O Paul Brook tem uma capacidade de colocar as coisas de uma forma bem limpa, né? Sei que para quem ainda não está muito acostumado com esses pensamentos, né? Ainda talvez não seja não tenha uma clareza que algumas pessoas conseguem ver, né? O que ele quer dizer aqui, vamos tentar traduzir isso aqui de uma forma mais racional, assim, que dá para compreender. Porque o eu, esse eu, né? Quando eu falo eu, esse eu manifestado ainda é um pensamento. Se a gente lembrar que toda a filosofia do PIB é o mentalismo, né? Então tudo está na grande mente, a grande mente é a mente divina, né? É a mente da criação, do Criador, né? Para poder tentar entender. E nós estamos aqui dentro de uma mente pequena, né? Uma mente individual, individualizada, vamos assim falar. E esse eu, né? Esse eu, quando manifestado aqui, esse reflexo, é um pensamento, né? Um pensamento dentro dessa mente maior. Por isso que ele fala, quando você começa a buscar quem eu sou, qual é a origem desse eu sou, né? E que por sua vez reflete na mente, e a mente, enquanto não há discriminação, essa mente absorve essa luz dessa consciência eu sou e se apodera dela, isso é o egoísmo, isso é o ego, né? Aí é que se torna egóica, né? Porque falta a consciência de que você é divino, né? E aí quando você entra nessa busca e começa a buscar isso é autoinvestigação também, ou chamado caminho direto ou breve, né? É isso, é quando você começa a buscar a origem ou da mente, ou do ego, ou do eu, né? A origem disso é a própria fonte, né? É a mente divina, a mente de Deus, consciência cósmica, né? Por isso que fala, quando você vai buscar, o eu se revela. Quando você é bem sucedido, é óbvio que o esforço tem que ser grande e persistente, né? Mas com certeza, todos aqueles que se esforçam, né, diariamente e persistentemente, né? Uma hora essa fonte se revela, né? Isso não pode ter dúvida também, né? O que comumente pensamos que constitui o eu, entre aspas aqui, né, minúsculo, é uma ideia que muda a cada ano. Esse é o eu pessoal, mas o que sentimos mais intimamente, como sempre presente em todas essas ideias diferentes do eu, ou seja, o sentido de ser, de existir, nunca muda mesmo. É o nosso verdadeiro e permanente eu, né? Então esse eu aqui, esse eu minúsculo, entre aspas, para você tentar entender, que é Personalidade. que é a personalidade, é que mandaram mensagem aqui, apareceu. Que é essa personalidade aqui existindo. Isso está sempre em mutação, né? Está sempre em transformação. Para quem já tem uma certa idade de existência, assim, dentro dessa vida, né? É só olhar o que você, há 10 anos atrás, né? Olha você há 10 anos atrás, né? Quanta coisa já mudou, quantas coisas que você gostava, às vezes não gosta mais, outras coisas que você não gostava. Tá sempre se mudando e em constante mutação, né? Que é a mesma coisa, estou sendo redundante, né? Está sempre em transformação.
É isso. Quer falar alguma coisa, Regiane? Boa noite, pai, a benção. Boa noite, Boa mãe, a noite, benção. Carla. Ele mandou escrito no chat, pai, Ah, que ela então, não mas tá podendo o chat no meu aqui brilha na minha cara aqui. ler. Ai, ai. Ela tem uma dúvida, ela pergunta assim, quanto Então, mas mais quando eu é assim, levanta a mão. Mas, não, mas pera aí, você não está conseguindo falar, Regiane? ela não tá conseguindo falar por isso, Porque ela pai. está com a garganta ruim? Ela Acho está que na ela tá no lugar faculdade, de pai, trabalho. provavelmente. Ah, tá. Então agora está explicado, né? Porque senão fica maluco o negócio aqui. Então tá bom, Carla, você é a porta-voz dela. Ela pergunta assim, quanto mais eu adquiro bens materiais, mais distante estarei do meu eu superior, ou o fato de adquirir não me afasta dele? Eu não entendi. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver onde está esse chat, bendito chat aqui. Quanto mais eu adquiro bens materiais, mais distante estarei do meu eu superior, ou o fato de eu adquirir me afasta dele? É. Quem é que faz a pergunta? Não pode ser o eu superior, né? Allah Ramanda, né? A resposta Allah Ramanda, né? Então, 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 essa é uma pergunta, é uma boa pergunta, não é? É uma pergunta boa, assim. Para entender essas coisas é importante. Ter as coisas ou possuir as coisas não é problema nenhum. Nunca foi. A questão é o apego àquelas coisas que se tem ou a cobiça de ter aquilo para, entendeu? Tá comprando por cobiça, né? Então aí precisa ver o quanto que tem de cobiça naquilo que eu estou adquirindo, né? Cobiça não é só o marido da outra ou a mulher do outro, não. É, cobiçar é querer ter uma coisa. Às vezes há uma necessidade de você ter determinadas coisas. Às vezes a pessoa precisa de um carro, porque ela mora longe, tem filhos, né? Se ela tem condições, qual o problema, né? Você vai lá, compra um carro, tem aquilo que te facilita, te auxilia dentro da existência, cria-se um facilitador para você. Normal, né? Normal, tranquilo. O que não pode é você ficar apegado ao carro, né? O que é apego? Se eu perder o carro, minha vida acabou. Isso não pode, né? É isso que é o apego. Eu estou sendo exacerbado, né? Mas é isso. É, tivemos, né, dentro da história, isso dentro do Vedanta, né? E depois podemos pegar outro exemplo também, o próprio Bibi. O próprio Bibi, ele tinha as coisas, ele não era, e ele não vivia na miséria. E ele falava, não é sabedoria, né? Você na miséria, você cria condições de conflitos, né, ou necessidades que te impede também dentro da busca, né? Às vezes também você ter posse suficiente, se você é um buscador sincero, ter posse suficiente vai te permitir você ter horas e horas que você pode utilizar dentro da sua própria reflexão e dentro da sua própria práticas, né? Seja de meditação ou outras coisas, não importa, né? E outras pessoas que estão na luta pela pirâmide de Maslow, lá, né? Lembrando de psicologia, que é segurança, trabalho, a pessoa precisa trabalhar 12 horas, né? 8, 10 horas, não sei, mas de 1 hora e meia de ônibus, outra hora e meia para voltar, aquela coisa toda. Então a vida da pessoa, né, acaba, não que isso não seja possível também, mas já tem o aditivo a mais, né, que não é o facilitador, né? Então o ter não é o problema. O problema é ter coisas que, né, desnecessárias ou querer acumular coisas, né, sem necessidade. É isso que e apegos, né? Apego àquilo, né? Então eu sou apegado àquilo, né? Lembra que nós estamos no mundo, né? E esse mundo ninguém é dono de nada, né? Você tá como guardião daquele daquela casa que você comprou, né? Daquele espaçozinho lá que você tem ou daquele apartamento, você está usufruto daquilo, né? Tudo bem, você comprou, você tem a posse, ninguém vai te tirar dali, mas é, você está
tá como um cuidador daquilo, né? Porque aquilo, a hora que o corpo sair daqui, você não vai levar aquilo, né? Então todo e qualquer coisa não faz sentido, né? Não sei se eu estou conseguindo me explicar direito dentro do que eu quero passar. Teve até o caso do rei que o pai falou uma vez, né? Então é isso que eu Ele, quis. Boa, boa, Alex. tem o caso do rei. O Janaka, né? Janaka tá dentro do Vedanta. É, e ele foi um rei que se iluminou. E ele era rei e continuou. E ele se tornou Yanani, né, um sábio, né? Lógico que praticou também, não é porque ele era rei que iluminou, ele praticou austeridade, né? Ou seja, fez todas as práticas necessárias. E um dia ele estava lá, a história é essa, pelo menos que está lá, né? E a hora que ele botou o pé no estribilho para subir no cavalo, a iluminação permanente veio, né? Mas também antes disso ele tinha uma frase dele que ele falava: agora eu descobri o ladrão que rouba a minha paz, né? Que é a mente, né? A mente é que nos rouba essa paz, esse fluxo, essa mente basicona nossa que mantém um fluxo de pensamento constante, né? Que nos rouba a paz, né? É quando você aprende a sair dessa mente e entrar na mente búdica ou na mente superior, é totalmente diferente. E quando você passa a conhecer essa mente búdica, né? Essa mente abstrata, tem vários nomes, né? Mas é só para tentar entender. É a mesma mente, só que tem essa mente aqui que não para. A hora que você consegue, a hora que você aprende a sair dela e ir para uma mente, ir para essa mente mais abstrata, uma mente búdica, você vê que muda tudo. E é mente, né? Mas ali a calma reina, a paz reina e a tranquilidade reina e a consciência está em plenitude, né? Está em plenitude, você não precisa ficar sentado, né? Você está em paz e está existindo. Você não está que nem um toco de árvore, né? Você pode abrir o olho, pode fazer o que você tem que fazer. O que é difícil é manter esse estado por um longo período, né? Mas primeiro precisa aprender que esse estado existe, né? E a própria mente aprender que esse estado existe, né? A consciência dentro dessa mente e, e aprender a transitar. Isso só vai acontecer pela prática, né? Pela prática, porque a hora que a consciência se envolve, né? Porque são centenas de anos centenas de anos, são centenas de encarnações, né? Habituado com esse corpo e junto com essa mente, que para desapegar também não é fácil não. Mas daí a hora que você começa a aprender, você já sabe que existe. Então quando você para fazer a prática, né? As práticas para essa transcendência, que alguns chamam de meditação, né? Eu não gosto nem de dar o nome de meditação, porque isso, isso parece que atrapalha, né? Porque você fala, eu estou meditando, pronto, você já escorregou, né? A partir do momento que você falou, eu estou meditando, você já escorregou, é ladeira abaixo. A mente já entrou. A mente concreta já entrou, né? Então, eu prefiro usar a prática, então estou praticando, então está tudo bem. É, e aí de tanto fazer e saber, né, isso vai criando uma facilidade também. Facilidade que eu digo não é tão simples, né? Não é um botão liga e desliga, né? Até chegar nesse ponto, aí é, aí é muito trabalho, né? Perguntas? Tá tudo bem? Então vamos dar sequência aqui. Tá tudo bem, Carla? Então tá bom. Você já entendeu o que é o ego, Carla? Esse conjunto de pensamentos, O de que mais? emoções, de sentimentos, e que não somos nós. Esse lance da negação, acho que é uma dica de ouro para todos nós, né? Para a gente ficar o dia inteiro vendo o que a gente não é, na verdade, né?
Ah, eu tô pensando no, sei lá, depois do almoço quero comer um chocolate. Pô, quem come esse chocolate, né? E começar a negar essas coisas. É só um exemplo, né? Essa negação é fantástica aí para treinar o dia inteiro, né? O dia inteiro. Ah, quero apertar o pescoço do meu amiguinho de trabalho. Não pode. Quem é que está querendo fazer isso? Aí, o eu superior não quer Essa, apertar o pescoço do amiguinho de essa é boa, hein? trabalho. Essa é boa. Esse exemplo é bom. Então você faz isso o dia inteiro, desde a hora que acorda até a hora que vai repousar novamente. É um bom treino, uma boa prática. Uma boa prática. Mas para isso precisa estar se auto-observando, né? E esse é a grande mágica, né? A autoobservação. Gratidão, cara. O que comumente pensamos que constitui o eu é uma ideia que muda a cada ano. Esse eu acho que eu já li isso aqui, né? Tá, isso aqui eu já li. O eu superior nunca desce ou sobe, nunca perde sua própria consciência sublime. O que realmente faz isso é algo que emana dele e que, consequentemente, mantém sua capacidade, poder e latência. Algo que é finito a partir da infinitude do eu superior e se torna, primeiro, a simples unidade da vida e depois o ego humano complexo. Bonito esse parágrafo, né? Vamos reler ele aqui com. Não, para dando as pausas necessárias aqui, para senão quem escuta não vai entender direito. O eu superior nunca desce ou sobe, nunca perde sua própria consciência sublime. Então esse é o eu superior, né? Sempre é o que é imutável e perfeito, né? O que realmente faz isso é algo que emana dele e que, consequentemente, mantém sua capacidade, poder e latência. Algo que é finito a partir da infinitude do eu superior e se torna, primeiro, a simples unidade da vida e depois o ego humano complexo. Né? Ou seja, né, a alma quando se projeta aqui a partir o eu superior quando projeta a alma, né, o Atma, né, o Jiva Atma, e aí essa alma, né, em seu estado original também ela é pura, né, é o eu puro, a mente pura, e depois se projeta aqui dentro dessas encarnações. Por sua vez projeta aqui nas encarnações. E aí começa essa complexidade toda, né? Porque o eu na sua essência, ele é puro. Esse eu puro, quando você, né, eu sou, né, em estado de meditação, com medicina, não importa, né? Os que já atingiram vai conseguir entender. Quem não conseguiu ainda começa a perceber e já tem uma pista, né? Quando eu atinjo esse eu puro dentro da mente pura, eu estou participando do eu superior, né? Ainda não é a realização em sua plenitude, mas já é o eu superior na sua pureza, né? Na sua manifestação primeva, né? Primeva, né? Isso aí. Ou prístina, né? Que é a própria essência. Né? E aí, depois de tudo isso, aí começa toda essa complexidade, né? Aí nasce um corpo daqui, aí encarna para lá, aí vai, aí a lei do karma, e aí apego, e aí, e aí é um baile de centenas e centenas, às vezes centenas e centenas de vidas até que essa alma esteja madura o suficiente, né? Acho que madura é o melhor nome para isso, né? Madura o suficiente ou já cansada, né? De todo esse jogo de encarnações e de existências e a partir daí ela começa a se questionar, né? Quem sou, né? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? E aonde eu estava antes de eu vir para esse planeta, né? Todos nós viemos de algum lugar, né? De algum lugar desse cosmos, né? E aí vai, e aí começa as lembranças a recordar, né? As memórias começam a voltar. E aí o eu brilha, né? O eu verdadeiro brilha. E aí é uma nova etapa, né? Mas
essa é a meta, né? Essa é a meta, mas não é. Depois dessa meta tem outras coisas. Mas enquanto não chegar nessa meta, não adianta ficar imaginando a próxima meta, né? Primeiro a gente precisa realizar essa alma, né? Realizar esse ser em plena consciência, né? E em corpito físico, né? E isso é possível, lembra disso? Isso é possível. Sempre é possível. Primeiro precisa saber, segundo praticar. Eu falei que eu ia fazer uma proposta, não, né? Eu ia fazer umas sugestões de meditação, forma de meditar, e essa semana foi desafiadora também para mim, né? E eu não fiz, né? Lembrei algumas vezes de fazer e acabei não fazendo. Mas uma hora eu faço e aí eu coloco lá, mas eu vou fazer por escrito que fica mais fácil, porque daí fica fácil de ler, né? Eu vou até escrever aqui. Que daí a hora que eu ler isso daqui, se eu estiver inspirado, eu paro e faço uma discriminação e fica uma sugestão de prática aí para quem quiser fazer as práticas, né? Mas a prática mais simples é só lembrar, né, que eu sou consciência durante o dia todo. É só isso, é facinho a prática. Não tem prática mais fácil e mais eficaz que essa. E difícil. Mas também não é. Não é fácil. É a mais simples, mas a força dessa mente não deixa, né, a presença eu sou lembrar disso, né? Então é isso. Eu agradeço a presença. Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Se não, encerramos aqui o nosso Pai, estudo. Diga. desculpa aí atrapalhar, viu? Eu quis aproveitar Ah, o momento, estava mais tranquila aqui. Eu falei, vou assistir a aula junto com todo mundo, que aí eu acho que é mais gostoso, né? não, Só que ainda sim, estava com a sim. aluna fazendo prova. Eu peço desculpa na minha fala porque eu não estava entendendo. Eu falei, mas por que a própria pessoa não pode falar? Ainda mais eu, né? Então, eu falei, pô, o que está acontecendo? Agora eu entendi. Você está no trabalho, não pode falar, você estava mandando por escrito. Então tá bom. E eu agradeço. E agradeço a Carla também por ser sua tradutora. Então tá tudo certo. Eu agradeço também, Carlinhos. Então tá bom. Então quem sentir confortável, fechar os olhos aí 30 segundinhos para a gente fazer o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, nos auxilia a ter insight, compreensão, vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria!